Muito que médios, senhoras e senhores, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com um resumão que geralmente é de sexta, hoje é de sábado e semana passada nem teve. Mas é que os últimos tempos de Santos são de muitas notícias e elas têm virado vídeo e ocupado o meu tempo para preparar vídeos bons para vocês, ou pelo menos que eu tento fazer com que sejam bons, e não tem sobrado tanto espaço no canal para trazer, né, o resumão de notícias menores. Mas neste sábado eu consegui dar um jeito e a gente vai ter muita notícia e vai ter atualização de coisa grande. Por exemplo, já começando, Júnior Caissara. Ainda não tem um vídeo de anúncio dele, vocês sabem que eu não faço de especulação, mas ele vai ser aprovado nos exames médicos e vai assinar com o Santos no começo da semana. Inclusive isso pode acontecer a qualquer instante. Até informo que eu estou gravando 2h46 da tarde deste sábado. Então, só quero trazer algumas informações prévias do caso do Júnior Caissara para você já ir se acostumando com o lateral direito que será anunciado a qualquer momento. Eu vou fazer uma análise, já tenho preparado, não gravei ainda, mas já tenho algumas ideias. E separei duas matérias do UOL que trazem trechos interessantes. São esses trechos que eu quero comentar. Que o Caissara está dependendo dos exames, você já sabe e tal. Neste sábado, inclusive, saiu uma matéria do UOL dizendo que os exames seguem. Então, como eles prometeram, vão ser exames super fortes, né, extensos, enfim, aparentemente estão sendo. Que bom. Mas, enfim, a matéria do UOL deste sábado é a seguinte: problema crônico. Caissara deve ser o quinto lateral direito do Santos em 2023. Isso me lembrou de falar o seguinte, eu devo repetir no vídeo de apresentação da chegada, mas se eu não repetir já fica registrado aqui. Eu talvez erre a ordem, tá? Não é o objetivo, é só para dar um exemplo. Mas quando a boa fase do Vitor Ferraz acabou, o Pará virou titular e muita gente falava, não tem como ser pior que o Vitor Ferraz. Aí virou Pará e talvez tenha sido em algum momento. Em vários momentos. Mas teria. Aí, sei lá, do Pará foi quem pro Maddson? Não tem como ser pior que o Pará. Em determinados momentos o Maddson foi pior que o Pará. Aí o Maddson foi o Maddson. Chegou, como eu falei, não vou lembrar a ordem, mas vai, o Auro. Não tem como o Auro ser pior que o Maddson. Tinha. Aí veio o Natan. Mas o Natan não tem como ser pior que ele. Esteve. Mas o João Lucas não tem. Tem momentos em que ele é pior que todo mundo isso aí. Mas quem que tá jogando na direita agora? O Inocêncio. Tem como ser pior. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Não se baseiem só no conceito. Não tem como ser pior. Porque a gente sempre pode ser surpreendido por isso. É que no caso do Caissara, que na carreira foi mais jogador que todos esses listados, tirando o Vitor Ferraz, num grande momento no Santos, é que eu tô falando só da fase final mesmo, que ele foi muito mal, e o Pará, que é tri. A pergunta sobre o Caissara não é, ele é pior, ou melhor dizendo, ele é melhor que os que estão aí, João Lucas e Inocêncio no caso? O Caissara é melhor que o João Lucas e Inocêncio? Eu não quero que seja feita essa pergunta. Eu quero que seja feita outra pergunta, que é, o quão melhor ele é? É um lateral que vai solucionar essa carência? Ou é só mais um para daqui a uns meses a gente falar não tem como o próximo chegar a ser pior que o Caissara? Eu quero alguém que solucione. Eu não sei se vai ser o Caissara, mas eu acho que a gente tem sim que se perguntar e não apenas aceitar não tem como ser pior. Qualquer um é melhor. Não, o quão ele é melhor. O quão ele é melhor. Eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta. Um outro trecho sobre o Caissara é uma pergunta também numa matéria do UOL, um tópico numa matéria do UOL de ontem, né? Isso, sexta-feira. Que é o seguinte: o técnico Paulo Turra entendia que o Santos não precisava de um novo lateral direito. Não é possível. Com o Diego Aguirre, o entendimento foi diferente. Gabriel Inocêncio e João Lucas não agradaram. Metade da frase é engraçada porque não agradaram e ele escalou os dois titulares semana passada. Não sei amanhã, não vai acontecer. Mas a outra parte é boa. Ok, os dois não agradaram, o Aguirre foi inteligente. Agora, a primeira parte é desesperadora. Cara, por que contrataram o Turra? Por quê? Como assim? Entendia que não precisava de um novo lateral direito. É óbvio que precisava. Tem um do Bagrinho do Água Santa e tem um ruinzinho aí, o Bagrinho do Cuiabá. Os dois não fizeram nada pelo Santos o ano inteiro. Como é que não precisava? Técnico ruim não quer jogador bom, porque aí ele é obrigado a trabalhar. Importante lembrar. Bom, o Caissara vai ser apresentado aí a qualquer momento, a gente solta um vídeo. Bom, sobre o caso do Marcos Leonardo,
O Rueda deu entrevistas essa semana, o que foi muito curioso, porque ele nunca dá, uma para a Tribuna e outra para o Perrone, que é do UOL também. Também é Rica Perrone, se eu não estou enganado, mas não é o que vocês vão pensar de primeira, caso sejam mais jovens, é outro. Mas enfim, de qualquer maneira, é o seguinte. Ele prometeu em ambas as entrevistas não vender o Marcos Leonardo até dezembro, ou se vender agora, assinar que ele só sai em dezembro. Até aí tudo bem, o Santos precisa. Isso não esconde que ele fez besteira no caso do David, tem vídeo aqui no canal, e que ele supostamente prometeu ao Marcos Leonardo que ele iria sair. Ou seja, ele quebrou uma promessa para fazer uma outra promessa, deixar o jogador insatisfeito e ainda vender o da escadinha, né? E o Roberto, que é o Jorge, Marcos Leonardo e David. Tudo errado. Para não me alongar nesse caso, porque é um caso irritante, eu só vou no site do Gianluca Di Marzio, que é um dos dois grandes jornalistas de mercado lá da Itália, o outro é o Fabrício Romano, grandes pelo menos em sentido de fama, que ele atualizou ontem, no fim da tarde, ó. Roma e Santos, tradutor do italiano, então eu só vou ler o que o Google está falando e tentar adaptar. Santos não vende Marcos Leonardo para Roma, negócio fechado momentaneamente. A negociação entre Roma e Santos para a ida de Marcos Leonardo para o time amarelo e vermelho terminou. Nas últimas semanas, a direção da Roma pressionou muito para garantir a operação, mas no final o Santos preferiu não vendê-lo. A decisão do Santos é a seguinte: no momento não há condições para a transferência do atacante. Porque venderam o cara, que não devia ter sido vendido. E aí prometeram... Cara, sério, o Santos é muito difícil, cara, é muito difícil. No entanto, dada a força de vontade do jogador, a ideia pode ser que ele chegue a Roma na janela de inverno, que lá é no caso em janeiro, aqui é o nosso verão. Isso se chama hemisférios, olha que coisa. Então o discurso fica adiado por alguns meses, assumindo que a direção de Alorossi, a direção da Roma, não decida abandonar essa ideia. O Santos quer manter o compromisso assumido com o jogador, uns 6 meses de atrás, então pode ser realmente uma despedida só adiada. Então a última notícia que eu vi, que eu procurei, pesquisei, que envolve o Marcos Leonardo e a Roma, é essa do Di Marzio, que foi quem cravou primeiro o Rincon no Santos, então tem aí crédito nessa semana, que a Roma, no momento, deu uma desistida, pelo menos para essa janela, e o Marcos deve ficar mesmo. Mas vamos ver, só estou trazendo a atualização. Sanches, e eu cliquei no lugar errado, porque eu fechei a matéria do Sanches. Deixa eu ir no histórico aqui, vocês sabem que eu não sou muito de editar, não estou afim. Aqui, achei. Essa é do Minuto D, é um jornal lá chileno. Sanches nega a oferta, a equipe que Alexis Sanches tomou a decisão de não ir, e no caso é o Santos na matéria. Eu tô lendo essa matéria porque é a única chilena, pelo menos até ontem, hoje de manhã não vi nada porque eu não achei nada mesmo. É a única matéria lá chilena que não era baseada em informações brasileiras. Durante os últimos dias a gente entrava em matérias de jornais do Chile e tinha lá, segundo o Globo, segundo a Trivela, segundo o UOL. Tipo o que eu tô fazendo aqui, tem que dar crédito. Essa é uma matéria que eles apuraram, pelo menos é o que eles estão dizendo lá no Minuto D. Enfim, vamos ler. Vou ter que traduzir automaticamente aqui para vocês. Da parte do Santos, achei. Em meio a tanta incerteza sobre o seu futuro, apareceram equipes do Brasileirão que tentaram convencê-lo de abandonar a Europa e voltar à América do Sul. A primeira equipe foi o Vasco, a oferta foi negada. Eles acabaram assinando o país. A segunda equipe que encaminhou as negociações com o Sanches foi o Santos, mas tudo parece indicar que também já receberam uma resposta negativa. De novo, é o jornal chileno falando isso ontem, sexta-feira à noite. Durante os últimos dias, o Santos se comunicou, com o representante do atacante, que se chama Fernando Felicevic, para entender as pretensões. E o jornal fala que o Sanches, o representante dele, pediu $200 mil mais bônus por partidas jogadas e gols anotados. $200 mil dá mais ou menos 1 milhão. A TNT com o Ricardinho Martins, um abraço pro Ricardinho, me arrepiou. O Popular me ajuda a te ajudar. Cravou esse valor também. Tem que pagar! Se pediu isso, tem que pagar. Só que a matéria diz que os dirigentes santistas se assustaram. Que novidade, não é mesmo? Porém, não é nem essa a questão. A questão é que parece que ele tem uma oferta da Inter de Milão de $400 mil mensais. E aí seriam, 2 milhões aqui, né? O dobro de reais. Aí já complicaria mesmo. E é uma apuração deles, do jornal. Então parece que tem essa questão aí. O problema é que eles falam também uma questão que tem sido noticiada essa semana, que é a chegada do Sanches à Inter dependeria da venda do Correia. E até onde eu vi, aí essa pode ter escapado de manhã mesmo, nada foi concretizado, né? Nada foi concretizado sobre essa venda. Então,
Tá aí, tá no mercado. O Sanches não assinou com a Inter, é só o jornal chileno falando que ele tem essa proposta para ganhar o dobro do que ganharia no Santos. Mas assim, se não ganhar, tiver livre, ele quer 1 milhão pro Brasil, paga. Só paga. Só paga. Sério, eu não tenho mais o que falar. Só paga. Continuo achando quase impossível. A chatice do Pereira. Matéria de ontem também do UOL. Com prazo curto, o Santos é enrolado por Roberto Pereira há 4 meses. Olha só, nada contra a matéria, mas se o Santos descobriu agora que está sendo enrolado, meu Deus do céu. O clube fez os primeiros contatos por Pereira há 4 meses. Entre idas e vindas, o Peixe nunca ficou perto de concluir um acordo. Importante isso. O Santos não desistiu do meio argentino, mas está cada vez mais pessimista. Vamos acordar, né? Cadê aqui? O Santos até chegou nos valores pedidos pelos representantes do atleta, porém não houve entusiasmo por uma eventual experiência no Brasil. Segundo Eduardo Jardim, que é do Diário do Peixe e está fazendo resenha comigo, e contratado pela Cultura. Fica a informação. Você não podia contar? Contei. A esposa do Pereira não quer jogar no Brasil. Apuração dele. Não quer jogar, não. A esposa não quer jogar mesmo. Não quer morar no Brasil, perdão. E por isso que ele tá meio assim, Brasil não. De qualquer maneira, tanto Sanches, Pereira, Sonhora, o Sonhora daqui não vai estar nesse resumão porque teve vídeo e não teve nenhuma atualização depois. Qualquer um outro gringo por aí, ou brasileiro que esteja sem contrato fora, até sexta-feira que vem. Então todas essas novelas precisam acabar essa semana. Vamos para a parte menos interessante do resumão, mas que é sempre importante informar. Diário do Peixe informa que Carabagral, o popular Carabarral, ou Gabi C. deve ir ao Puebla do México. Ele vai deixar o Vasco e ir para o Puebla. Eu vi outros locais dando, como o Jornal Mexicano, como o nosso querido Merlo, como o GE, mas nenhum falava algo que o Diário fala, que é o seguinte. O Puebla do México entrou na situação para levar o meia por empréstimo com opção de compra. Eu, honestamente, tinha uma esperança de que o Santos finalmente venderia, né, o Carabarral, mas tal como na situação com o Vasco, é só empréstimo e ainda não vende. E aí fica difícil, porque precisa lucrar de algum jeito, ou pelo menos descontar os 9 milhões, 8 milhões, sei lá, que gastou ano passado. Pelo jeito ainda não será o caso, mas o Carabagral, deve ir para o México. No Sub-20... Não, peraí, deixa eu falar outra do profissional antes. Novo afastamento essa semana, né? Mais 4. O Ed Carlos foi bicampeão de afastamento essa semana. Junto a ele, Robson Reis, Pedrinho Escaramuça e Cadu foram afastados pelo Diego Aguirre. O Robson Reis parece que vai voltar para Portugal, dessa vez para o Passos Ferreira. Os outros 3 seguirão treinando afastados, até porque a janela no Brasil ainda está fechada, mas eles podem arranjar, claro, times fora do país. O que eu falar? Isso é uma matéria na Trivela, do Bruno Lima, que os 4 ficaram meio sem entender, meio chateados. Eu vou ser bem honesto, futebol tem gestão de pessoas, mas futebol não é caridade. É decisão empresarial, digamos assim. E, cara, eles não têm nível mesmo para jogar no profissional hoje. Tem outros que não têm, mas seguem lá, essa é uma outra discussão. E é importante que arranjem em outros lugares. Eu acho que tem que se adaptar à realidade também, aceitar essa realidade e buscar um novo lugar, como o Robson, pelo jeito, já conseguiu lá em Portugal. Não acho que farão falta de maneira alguma, tá bom? Mas é só uma opinião e nada contra os jogadores, muito menos as pessoas. A penúltima coisa que eu queria falar é o seguinte, o Sub-20 se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Na final de semana passada foram eliminados na semifinal do Brasileiro pelo Flamengo. Foi uma grande campanha, pelo amor de Deus. Ficou entre os 4 do Brasileirão no Sub-20, tá ótimo. E quarta-feira agora, sem transmissão. É muito difícil até achar os gols em qualidade boa. Na verdade é impossível. Tem os gols na internet, mas em qualidade péssima. Miguelito fez um. O outro foi do Rian. O Santos passou nos pênaltis pelo Coritiba na Copa do Brasil. O vencedor do Brasileiro, cuja final é Flamengo e Palmeiras, pega o vencedor da Copa do Brasil, que é formada pelos campeões de cada estado, mais 5 do ranking, para fazer a Supercopa Sub-20. O campeão vai para a Libertadores. O Santos avançou de fase dos 32, agora está entre os 16. Espera o vencedor de Corinthians e Chapecoense, que honestamente, se já aconteceu, eu não vi. Vou até jogar aqui. Corinthians, Chapecoense, Sub-20. Vamos ver se já aconteceu e eu me perdi. Aparentemente, não. A quem passar pega o Santos em ida e volta. É só dia 22 de agosto, não aconteceu mesmo. E de volta para valendo vaga nas quartas. Aí você pode perguntar, mas o Santos foi campeão paulista, se o campeão estadual que vai para a Copa do Brasil, por que o Corinthians está lá se foi quem perdeu? Pelo ranking, para formar 32, já que são 27 estados, tem 5 times pelo ranking, se eu não estou enganado. Falando em Sub-20 ainda, Miguelito foi convocado de novo para a seleção principal da Bolívia. E, surpreendentemente, o Enzo Monteiro também foi. Não acho que o Enzo vá subir ao profissional do Santos, muito menos seja a solução
para os problemas da centroavância santista, mas muito feliz por ele, vai lá para a seleção. O Zabala costumava ser convocado, mas está lesionado no joelho, vai demorar. O Miguelito às vezes é titular, inclusive, e é para o jogo contra o Brasil. Então, de repente, a gente pode assistir ao Miguelito contra o Brasil no próximo mês, não. Não, o Brasil é o próximo mês, é que eles têm um jogo amistoso contra o Panamá também antes, tá bom. Enfim, os dois estão lá na seleção, estarão lá na seleção. Toda sorte a eles. Acho que o Miguelito tem espaço no profissional. Não acho que o Enzo tem no profissional. Lembrando que ser convocado para a seleção boliviana, com todo respeito aos bolivianos, não é parâmetro. Porque eu vejo sempre, principalmente no Instagram do Santos, convocou, aí vem o pessoal, seleção e não é do profissional. É outro nível, gente. A Bolívia é um nível muito abaixo do que a gente precisa, mas eu acho que o Miguelito precisava ter subido. Enfim, deixa eu só até dar uma confirmada se não tá faltando nada aqui, porque eu separei tantos links, eu não sei se eu pulei algum link. Não pulei não. Então deixa eu só mandar um abraço para quem chegou essa semana, porque eu tô há 2 semanas sem mandar abraço, depois eu volto a dar abraço também para os que chegaram há mais tempo que merecem. Então Lucas Thiago Barbosa, Fer Sampa, Luigi Ribates, que é Adolfo Siríaco, Fábio Santos da Silva, Júlio Silva, Silvio Pereira, Jean Oliveira, José Libório, Matheus Nogueira, Pedro Nunes, Matheus Bortoluzzi, esses todos renovaram. Aguinaldo Gonçalves também renovou. O Rafael Brandão, Bruno Amaral, Carlos Eduardo, Luiz Gustavo, o Júlio Inocente, o Luiz Or e o Lucas Lima chegaram essa semana. Alisson Iso, Lucas Alexandre, Zedoso, gostei. Juan Augusto Rosa, Vander Valério, Maurício Lima, Vinícius Dias, canal do Felipe Afonso, Danilo Luiz Moreno, Márcio Rodrigues, Illustre Attack, gostei muito, viu? O canal dele é muito bom, muito divertido. Illustre, sem nenhuma letra, Attack, tudo junto de ataque, só que com CK, 2T, bem legal, são charges, tem uma do Ney muito bonita. Matheus Andriani, Josué Mouranes, Newton Mengual, desculpa, Newton. Jader Júnior, Douglas Rodrigues, Bruno Selmini. Esse é difícil, peraí. P1 Rezeira, eu não vou conseguir ler o nome, mas um abraço. João Pedro Paniguei, ou Panigel, enfim. Arthur Volpe Vinha, Wellington Alves, Lucas Schmack, Karina Moura, Doug Clash Brasil, João Luiz Barroso, Jadson Plácido, João Matheus Moreira, Nelson Oliveira Júnior, Thales Henrique, Eduardo Felipe, o famoso Duolipo, Diego Delgado, Luiz Eduardo Figueira, Alessandro Lucas, Felipe Zuri, Matheus Gustavo, Peterson Moraes, Caian Felisberto, Giovanni Filizola, Luiz Ribeiro, LF Joga, Anderson Souza, Rafael Gomes, Raul Dutra, Matheus Rodrigues, Anderson Máximo, Santos Nordeste, Vanessa Oliveira, Bispo Tech, Thales Anacleto, Gabriel Bezerra Silva, José Ademar da Veiga, Giovanni Souza, Matheus Key, Eduardo Pereira, Kaique Nunes, Vinícius Lima, Retro Challenge, Guilherme, Givanilson Santos, Leandro Oliveira, Michael Martins, Thiago Meloni, Will Servinskis, Arthur Iuda, Menegames, Luca Filadélfio, Paulo Pitarello, Thiago Surrai, Danilo Souza, Misael Augusto, Vitor Hugo, Luiz Galute, Renan Barros, Trapgun, Antônio Mincherian, será que ele é armeno? Santista Tiltado, Diogo Cunha, Maurício Guardiano, Márcio Vairo, Vinícius Gomes, Nilton Pedro, Antônio, Luiz Fernando, Gabriel Nistardo, Marcos Vinícius, Lucas Bazo, Igor Portela, Mike Emerson, Osmar Bueno, Antônio Barbosa e Anderson Proença. 2 semanas sem fazer o resumão e meu Deus do céu, mas vocês são maravilhosos, os inscritos também são. E se você é membro, eu estou nessa semana publicando uma série de vídeos com perguntas e respostas feitas por vocês. Vai lá na aba comunidade, pode mandar pergunta se eu não acabar a gravação antes. Já foram 2 partes, falta a terceira. Eu usualmente a cada mês, a cada 2 meses eu abro perguntas e respostas, perguntam qualquer coisa sobre a vida, sobre futebol, enfim, eu respondo. Tô publicando, vai lá na aba comunidade que eu sempre posto o link pro vídeo e junto o link pro grupo. São todos sempre bem-vindos. Beijão, tchau.